hoje estamos começando o nosso tradicional Contextualizando para falar de planejamento, o nefasto planejamento que vem aí atrapalhando São Paulo em muitos anos, versus o bom time montado para esta temporada. O São Paulo montou um bom time, tem um elenco muito interessante, tem aí uma equipe boa para o restante da temporada, mas com um planejamento tão ruim que acabou perdendo muitas oportunidades. E se tivesse uma vinheta, era para soltar a vinheta agora. Como não tem a vinheta, nós vamos lembrar que esse vídeo, assim como muitos outros aqui do canal, é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que OneFootball. Agora sim, muito empolgado com o senhor que estou fazendo, o melhor aplicativo do mundo para vocês acompanharem no futebol. A final da Copa América, a final, o Brasil está na final, enfrentará o Peru. O Peru que surpreendeu muita gente aí, surpreendeu o Uruguai, surpreendeu a Argentina. A Argentina não, porque a Argentina jogou com o Brasil, então não tinha como surpreender. Mas, enfim, acho que os argentinos ficaram surpresos. Mas surpreendeu o Chile, né? O Chile esperava chegar na final, todo mundo achava que a final ia ser Brasil e Chile. Acabou sendo Brasil e Peru. E a Argentina, que esperava chegar na final, aí ficou reclamando do polêmico pênalti no contra-ataque no segundo gol do Brasil. A Argentina do Messi vai enfrentar o Chile e o Brasil vai enfrentar o Peru. O favoritismo é do Brasil, mas o que o Gareca fez aí no Peru é bom São Paulo, São Paulo não, porque São Paulo não está na competição. É bom o Brasil ficar de olho, o Brasil ficar aí esperto, mas é favorito e devemos levar aí, enfim. E Argentina e Chile, não sei o que vai acontecer, mas para você ficar sabendo, clica no link que está aqui na descrição do vídeo, assista o jogo já com o seu aplicativo aí, põe para seguir o jogo que ele te avisa quando sai gol e tal, e tem notícia, etc e tal, e depois você pode colocar seu time para seguir, que eu espero que seja São Paulo, se não for é outro, e aí acompanhar os principais campeonatos. No caso de São Paulo é só o brasileiro, mas tem ainda a Sul-Americana, tem ainda a Libertadores da América, e tem também Champions, e tem outros campeonatos todos de futebol. Então é só clicar no link que está na descrição do vídeo. Então, para quem está estranhando, eu estou hoje fazendo o Contextualizando o Solo, o Gabriel está trabalhando, né? Porque aqueles períodos todos que ele pega lá para conseguir ver o clube, né? Ver o São Paulo jogar em qualquer lugar do Brasil, tem um custo, então agora ele está trabalhando nesse momento, está repondo. Na verdade ele tem aí banco de horas para isso, e a Vivi está em Jundiaí resolvendo umas coisas lá, eu vou para lá amanhã, mas estou aqui hoje gravando, hoje, no dia que o São Paulo jogou contra o Cuiabá, um jogo treino que o Cuca tinha pedido aí, e venceu, obviamente, era esperado que vencesse, venceu por 3-1, um gol que tomou já foi com o time reserva e tal, enfim. Mas o que a gente queria falar aqui, eu falo a gente porque eu conversei com o Gabriel, falei com a Vives, antes de gravar o vídeo, era falar um pouquinho desse time de São Paulo, do bom time que São Paulo tem, porque agora sim, como o São Paulo teve um começo muito ruim de temporada por conta do planejamento, todo mundo ficou desanimado. Se vocês assistiram a última live, se não assistiram, tá lá, virou vídeo. Eu estava muito irritado. E por que eu estava irritado? Pergunta com suspense, né? No dia da live, o São Paulo praticamente tinha fechado com o Raniel. E, gente, meu problema não é o Raniel. Meu problema é o planejamento do São Paulo. Nós estamos falando de um time, de um clube, de uma agremiação que está devendo direito de salários para alguns atletas, que é uma parte ali do montante de dinheiro que faz parte do salário do atleta. São Paulo estava devendo, espera resolver isso, e daí resolve contratar um jogador. Como a gente sabe, o Cuca chegou e pediu muitas peças. Mas o São Paulo que se planejou muito mal, e vamos falar só desse ano, vamos falar só do trabalho do Leque e do Raí desse ano. Então vamos começar falando de planejamento. Leque e Raí começaram um ano, e a gente começou o ano achando que haveria um otimismo, que a gente teria finalmente colocado as coisas no lugar. As finanças pareciam que estavam em ordem e o São Paulo tinha feito 3 grandes contratações. O Thiago Volpi no gol, o Hernanes para jogar no meio campo, que foi o jogador que salvou o São Paulo naquele rebaixamento, naquele time que quase caiu. O Hernanes jogou muita bola e a gente espera que ele volte a jogar isso. E o Pablo, que era o atacante que vinha se destacando no cenário nacional, que o São Paulo disputou e venceu a disputa com o Flamengo. Então o São Paulo tinha esse time para se juntar com a molecada promissora sob a batuta do Jardine, que era o sonho de muitos torcedores do São Paulo, o Jardine, que tinha conquistado muita coisa na base. Agora o Jardine está na seleção. Então a gente começa errando o planejamento quando a gente pega esses jogadores e leva para a Florida Cup e já coloca os caras para jogar.
Os caras tinham acabado de chegar, o São Paulo teve pouquíssima pré-temporada, colocou os jogadores na Florida Cup e depois colocou no Campeonato Paulista, muitos desses já desde o primeiro dia. A gente fala isso aqui há muito tempo. Por que isso atrapalha? Nos momentos em que o São Paulo precisou dos grandes jogadores que tinham contratado, como no caso do Hernanes, ele não estava disponível. Não estava disponível ali na fase final do Campeonato Paulista, não estava disponível no jogo contra o Talheres. E para piorar, o São Paulo cedeu o Luan no jogo contra o Talheres e para uma disputa de sub-20 da seleção brasileira e não tinha um jogador em campo para enfrentar o Talheres e perdeu o Talheres. Só que o jogo do Talheres tirava o São Paulo não apenas da Libertadores, e ainda no primeiro jogo, né, dos dois jogos que ele tinha, dos dois confrontos que ele teria para chegar na fase de grupos, mas tirava também da Sul-Americana. Então o São Paulo perdeu muito dinheiro. Um dinheiro que já estava contado no departamento financeiro. O departamento financeiro de São Paulo tinha traçado uma meta, e essa meta era que esse esforço que o time tinha feito com as contratações do Pablo, do Hernanes e do Thiago Volpi levassem a equipe até as quartas da Libertadores. Os caras estavam contando com renda desses jogos, os caras estavam contando com premiação, enfim, isso tudo não aconteceu. E vamos lembrar que o São Paulo já tinha meio que esse elenco fechado. O Raí falava, depois da contratação desses três, que o time estava pronto. O Jardine não recebeu nenhum outro reforço e nada que ele tivesse pedido também. E o São Paulo estava capengando nesse planejamento, perdeu para o Talheres, seguiu, acabou chegando, assim, chegou num ponto em que o Jardine não era mais viável, o São Paulo entendia que o Jardine não era mais o treinador, talvez devesse ter deixado ele mais tempo, talvez sabendo que ia contratar um outro treinador, pudesse ter segurado ele até lá, mas não, São Paulo mandou embora o Jardine e assumiu o Mancini, aquele que era coordenador lá, que estava coordenando a base e o São Paulo, e que falava que ia ser técnico, nunca acabou sendo técnico, e avançou até as finais do Paulista quando o Cuca chegou. O Cuca chegou quase que nas finais. São Paulo já tinha contratado o Cuca. O Cuca chegou quase nas finais. Então São Paulo teve, só nesse começo de ano, Jardine, depois teve Mancini e depois teve Cuca. Para piorar, o Cuca chegou, e a gente sabe que todo começo de técnico é irregular, o Cuca chegou mudando algumas coisas que o Mancini tinha conseguido acertar no time. E isso pode ter custado, não quer dizer que se o Cuca não tivesse mexido, o São Paulo não tivesse perdido para o Corinthians, mas perdeu com as mexidas, isso pode ter custado o título paulista. Então já deixou todo mundo mais irritado. Para piorar, o São Paulo ainda disputava a Copa do Brasil. E a gente esperava que o São Paulo avançasse na Copa do Brasil. Teve 3 confrontos com o Bahia, um pelo Brasileiro e 2 pela Copa do Brasil. 2 desses 3 confrontos em casa. E o São Paulo não conseguiu fazer nenhum gol. São Paulo foi desclassificado pelo Bahia na Copa do Brasil. E antes desse jogo, antes da segunda partida, quando o São Paulo já tinha que reverter uma vantagem, o São Paulo ainda cedeu o Antony para a seleção. Mas nem para negociar com a seleção, falou que tinha que realizar o sonho do jogador. Então, gente, esse é o problema que vem atrapalhando o São Paulo nos últimos muitos anos. O São Paulo quer realizar o sonho de um, quer realizar o sonho de outro, quer, não tem que... Porque... Só que o planejamento, ele esquece do sonho do torcedor. Eu lembro do Rogério Ceni saindo, ainda quando era o Osório, que também o São Paulo vendeu metade do time quando disputava o Campeonato Brasileiro e tinha chance de título, e o Rogério falou na ocasião, eu entendo, a diretoria tem que vender para pagar as contas, para conseguir dinheiro, mas ela tem que entender meu desejo de ser campeão. Meu desejo como jogador ser campeão. O desejo de todo torcedor é ser campeão. O São Paulo esse ano disputa o único campeonato que praticamente não tem chances de título. Por que não tem chance? Porque é um campeonato muito difícil, muito longo, pontos corridos, e tem adversários que estão mais organizados, que têm equipes com elenco mais bem arrumado. Mas o time de São Paulo não é bom? É bom. O time de São Paulo é muito bom. Tem peças de muita qualidade, tem jogadores acima da média, um time que ainda não começou a jogar, mas teve essa intertemporada, então o Cuca teve tempo de fazer os ajustes dele, e o Cuca é um treinador também acima da média. É um treinador que vem de conquistas recentes de Brasileiro e Libertadores. Então agora eu quero falar dos pontos positivos. O que o planejamento atrapalhou foi tudo isso que eu falei até o momento. São Paulo está fora da Sul-Americana, São Paulo está fora da Libertadores, São Paulo está fora
da Copa do Brasil e disputa um campeonato contra adversários que têm mais possibilidades. Mas não montou um time ruim. Apenas gastou muito caro para montar o time atual. Um exemplo, o Raniel custou praticamente o preço do Dineno, que era o jogador que o Cuca queria. Aí muita gente vai falar, mas por que o Cuca queria o Dineno? O que o Dineno tem que esses jogadores que estão no São Paulo não têm? O Dineno ele tem características semelhantes aos jogadores que o Cuca tinha nas principais conquistas recentes. Vamos falar daquele Fluminense que o Cuca tirou de uma situação muito difícil, ele tinha o Fred. Vamos falar da conquista do Brasileiro pelo Palmeiras, ele tinha o Daverson. Vamos falar da conquista de Libertadores pelo Atlético Mineiro e ele tinha o Jô. É esse jogador pivô, esse jogador que joga de costas pro gol, esse jogador que é muito bom na bola aérea, esse jogador que sabe trombar, que sabe segurar, que sabe abrir para um outro jogador, né, fazer o gol ou virar e decidir o jogo. Esse jogador com essas exatas características o São Paulo não tem. Tem um pouco no Pablo, tem um pouco nesse Raniel que chegou com o aval do técnico. O problema é que o Raniel chegou praticamente no preço do Dineno. Só que foi com o empresário, o São Paulo só vai pagar o ano que vem e deve pagar juros e deve pagar um monte de coisa. Então assim, o que eu questiono é o planejamento atrapalha muito porque o São Paulo montou um grande time, mas gastou muito para montar esse time e ainda tem peças que não foram supridas. Para que vocês tenham uma ideia, e a gente ainda tem Liseiro fora, a gente ainda tem Rojas fora, a gente ainda tem jogadores muito bons que eu não vou citar agora. Mas do time que jogou hoje, São Paulo jogou hoje contra o Cuiabá. O time que foi em campo foi Thiago Volpi no gol, Hudson na lateral direita, Bruno Alves e Arboleda na zaga e Reinaldo na lateral esquerda. Aí, Luan, Tietê, Antony, Hernanes e Pato e Pablo mais à frente. Então nós temos aqui um time que tem muita condição, mas muita condição, o mínimo que se espera de uma equipe como essa que eu citei agora, e que ainda tem Lisiero, Rojas, e que ainda tem Igor Gomes, e tem também Elinho. O que se espera de uma equipe com esses nomes que eu citei agora é no mínimo o 6º lugar do Campeonato Brasileiro. O mínimo. Ou seja, o São Paulo assim, tem obrigação de chegar no mínimo na pré-Libertadores. O investimento que fez, se não chegar na pré-Libertadores, vai ser uma catástrofe. Por que vai ser uma catástrofe? Porque no ano que vem já vai ter que pagar o Daverson, não, o Raniel, vai ter que pagar esse jogador, né? Porque São Paulo conseguiu não gastar dinheiro agora, e aí ele vai ter que pagar com juros para ficar com 50% do passe dele, quer dizer, proporcionalmente ele é até mais caro que o Dineno, vai ter que pagar o Raniel, vai ter que pagar salários para Hernanes e Pato na casa de 1 milhão aí, que é o proporcional que o São Paulo conseguiu negociar. O São Paulo jogou tudo para frente. Então, que o time esteja em condições de brigar por Libertadores, né? Brigar, eu falo assim, se chegar para Libertadores, comece o ano para ter aqueles confrontos para chegar na fase de grupos. Mas assim, o que não sabemos é quais jogadores o São Paulo vai perder. A diretoria falou que não ia vender ninguém, mas a gente não tem como saber, porque não dá para confiar, principalmente com os investimentos que fez. Vamos lembrar, quando o Cuca chegou, São Paulo foi atrás de mais nomes. O time já estava fechado praticamente. O time já estava fechado com Hernanes, com o Pablo, com o Thiago Volpi, o time já estava fechado. Tinha chegado ali Léo Pelé, Igor Vinícius, ali para as laterais, né? Aí o Cuca chegou. O Cuca chegou já eliminado da Sul-Americana e já eliminado da Libertadores. Quando o Cuca que chegou já estava eliminado disso. E o São Paulo não tinha conseguido fazer aquela meta de gastos, né? O São Paulo tinha uma meta do que ele podia investir, ele tinha que vender o dobro do que ele investir. Não vendeu, São Paulo gastou mais do que poderia. E com a chegada do Cuca, o Cuca pediu alguns jogadores. O Tietê, que é muito bom, o Vitor Bueno, que eu nem citei nesses nomes aí, e que também é um grande jogador, o Calazans e agora o Raniel. Então esses jogadores chegaram depois, e o Pato também chegou depois. Chegou depois que o São Paulo, em teoria, já tinha fechado um pacote, e o São Paulo que estava esperando se classificar para a Libertadores na fase de grupo e ir até a quarta de final. O time já estava fechado. Então todos esses jogadores que eu citei que vieram depois,
vão onerar o São Paulo, e isso é o Leco rasgando o pouco do trabalho que tinha de se defender dele, que era o trabalho financeiro dele no clube, a administração financeira. Então o Leco faz um trabalho tão ruim quanto o Raí. O Raí gastou muito, e gastou muito mal, gastou muito no Jean, que hoje é um goleiro reserva, gastou muito para ser um goleiro reserva, era melhor então ter segurado o Lucas Perry, se fosse esse o plano, e o Jean mostrou que não tinha condição de ser o titular, porque ainda é muito instável, pode ser que no futuro não seja. Aliás, São Paulo no fim do ano tem que contratar o Volpi, pelo que está jogando até agora, e que deve evoluir também junto com o resto do time. Então o São Paulo contratou muito no Jean, contratou muito, pagou muito no Diego Souza, no Trellis, no Nenê, pagou muito no Reniel, não quer dizer que o Reniel não seja um grande jogador, quer dizer que pagou muito no jogador. Então assim, tem muitas coisas que o Raí fez também de muito errado. Mas o time, esquecendo agora da coisa ruim, o time é um time para chegar na pré-Libertadores, no mínimo. E é um time para enfrentar Palmeiras, para enfrentar o Corinthians, para enfrentar Santos, Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro. É para enfrentar de igual para igual. É para enfrentar como grande. É para enfrentar com sangue nos olhos, porque tem um treinador vencedor, que recentemente venceu campeonatos, tem Brasileiro e Libertadores bem recentes. Tem um plantel com Thiago Volpi no gol, que é um goleiro acima da média. Tem o Hudson na lateral para brigar com o Igor Vinícius. O Hudson, para mim, é o melhor lateral direito que a gente tem hoje, porque ele consegue fazer a recomposição. Ele vai ter que treinar se ele for realmente ficar nessa posição, mas ele tem mais condição do que o Igor Vinícius, que recompõe mal. O Igor Vinícius dá pra gente usar numa situação que o Reinaldo, ou não for Reinaldo e Léo do outro lado. Ou o Tietchan está do outro lado, ou o Liseiro está do outro lado por alguma razão, aí dá para ter um jogador que é mais ofensivo do que defensivo. O duro é ter dois laterais, né? Enfim. Aí tem Bruno Alves e Arboleda, que são dois grandes jogadores. Aliás, Arboleda é outro que o São Paulo tinha expectativa de vender, não vendeu. Né? O outro que o São Paulo esperava contar com o dinheiro foi o David Neres, também não aconteceu a venda, e o Lucas Perry também. Então São Paulo, além de perder campeonatos que não podia, o planejamento foi muito ruim. Mas eu estou falando agora do time. Então tem Volpi e Hudson, tem Bruno Alves e Arboleda, que são zagueiros muito acima da média. Tem o Reinaldo na lateral esquerda, que alterna bons e maus momentos. Vamos ver se o Cuca consegue extrair o melhor dele. Aí, daí para frente, tem Luan, tem o Liseiro, para ali para a volância, tem o Tietchan, esses três são muito acima da média, tem o Antony que está em franca evolução, tem Igor Gomes, tem Hernanes que, se voltar a jogar o que jogava antes, é um jogador assim para ser o capitão do time, é o jogador mais importante aí do elenco. Tem o Pato, que é um atacante muito acima da média, tem o Pablo, que é um atacante que vinha muito bem até se machucar. São Paulo tem um excelente time, tem um grande time. Não acho que dê para brigar pelo brasileiro apenas porque se planejou muito mal, pagou muito caro e não trouxe peças que ainda ficou faltando aí no lateral, que o São Paulo tentou atender o que o Cuca queria, mas está sem dinheiro, tanto que desistiu lá do Adriano, porque não tinha condição financeira de arcar com mais coisas. E me preocupa já o que arcou, porque vamos lembrar, São Paulo está devendo direito de imagem. Isso é terrível para a imagem do clube, coisa que acontecia na época do Carlos Miguel Aidar, né, na gestão passada, muito ruim, um dos pontos baixos do São Paulo, porque tem jogador que fica desestimulado de vir para cá. O cara chega e fala, como é que tá aí o São Paulo? Tá meio bagunçado. Vou para outro time. Vou para um time que paga direito, vou para um time que está disputando coisas. Então assim, São Paulo tem dificuldades, precisa começar a trabalhar melhor, isso é diretoria, principalmente diretoria, e dar respaldo para a galera que está lá agora. Então assim, se o Cuca fizer o trabalho que se espera dele, vamos fazer com que o Cuca fique, que a gente não simplesmente mande o treinador embora, como a gente vem fazendo a cada 6 meses. Porque se a gente for ter que mandar mais um treinador embora, vai ser mais uma vez um desperdício. Quer dizer, tudo se o Cuca conseguir fazer esse trabalho. E desses jogadores cobrar. Jogadores que vão ser mais cobrados pelo investimento. Thiago Volpi, o Hernanes, o Pato, o Pablo, esses jogadores, o Tietchan, esses jogadores vão ter sempre uma carga de cobrança maior. Mas todos eles são jogadores acima da média. Se esse time aproveitou a intertemporada que o São Paulo teve para os ajustes do técnico, e ainda tem Calazans por fora, Raniel, Rojas para voltar, esse time briga
para chegar longe. O que a gente não sabe é se vai ter alguma venda no meio do ano, porque o São Paulo teria que vender um David Neres para salvar um pouco a vida financeira aí do clube. A gente não sabe. A promessa era de não vender ninguém. Precisa ver o que o São Paulo vai fazer e quem que o São Paulo vai conseguir segurar para o ano que vem, quando tiver que pagar o Raniel, quando tiver que pagar salários maiores para Hernanes e Pato, né? Os salários vão subir aí. Então o São Paulo vai ter que se planejar muito bem para, na próxima temporada, brigar efetivamente por títulos importantes, como Libertadores, Paulista, quer dizer, qualquer título, todo título é importante. Esse ano, o que a gente espera é que o São Paulo chegue na Libertadores, é o mínimo. E se o clube chegar na fase direta de Libertadores, vai ter feito um trabalho acima da média. Então a gente vai avaliar por aí. Se o São Paulo não se classificar nem para pré-Libertadores, é uma catástrofe, é um vexame para esse elenco montado. Para o elenco, para o esforço, para tudo que foi feito, pré-Libertadores é o mínimo. A Libertadores, a vaga direta, é um trabalho acima da média. Qualquer coisa para cima disso, né? São Paulo brigar pelo título, que eu acho muito improvável, até porque o Palmeiras já deu uma boa disparada, o campeonato é longo e vai ter desgaste. São Paulo tem fragilidades, mas se o time fizer qualquer coisa acima disso, aí é um trabalho muito acima da média. Mas qualquer coisa pode acontecer no futebol. O que eu acho é que teremos pelo menos um ano empolgante. Então assim, quem puder, vamos comparecer no Morumbi, vamos empurrar essa equipe que tem Hernanes, essa equipe que tem Volpe, essa equipe que tem Pato, que tem Pablo, que tem Tietê, que tem jogadores muito bons. Vamos apoiar, vamos pra cima mesmo. E eu deixo aí essa mensagem. O campeonato vai começar agora, eu já estou na abstinência, eu não vejo a hora de voltar para o Morumbi. Então assim, quem quiser sempre me encontrar lá, eu vou estar lá. E eu espero muito que a galera aí curta muito esse vídeo, compartilhe esse vídeo para ficar aí uma mensagem. O planejamento é ruim? É, mas já foi. Acabou. Agora a gente vai analisar daqui para frente. A gente vai analisar esse plantel. O que esse plantel pode fazer? O que esse time pode fazer? O que eu tenho, assim, absoluta certeza, temos um time competitivo, temos um time para brigar, temos um time que é forte. A gente não pode pensar que São Paulo é fraco. São Paulo não é nem um pouco fraco. E eu tenho certeza que depois dessa intertemporada, São Paulo vai estar jogando um futebol muito melhor do que jogou nessa primeira fase aí desse Campeonato Brasileiro e mesmo que fez no Paulista, enfim. Tá bom? É isso, galera. Esse foi o Contextualizando de hoje. A gente volta ainda com mais coisas aí. Acompanhe as nossas redes sociais. Um abração para todo mundo. E vamos São Paulo!